Sejam muito bem-vindos, está começando mais um programa As Liberais e hoje a gente vai bater um papo com uma colega nossa, ela que foi jornalista por muitos anos e resolveu entrar para a vida política, né, Branca? E aí? Pois é, hoje a gente vai conversar com a deputada federal Rosana Vale. Rosana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite de vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria começar perguntando, a sua primeira eleição foi em 2018. Que o Brasil estava vivendo um outro momento, né? Como é que você está sentindo agora o Congresso nessa legislatura? Em 2018 ainda não havia esse acirramento tão grande, né, da extrema esquerda com a extrema direita. Estava começando. Com o passar dos primeiros anos do meu mandato, eu fui percebendo que foi ficando cada vez mais polarizado. E agora, então, está impossível, porque a gente vê discursos... Tá pior. A gente vê discursos monólogos, na verdade, ninguém muda 1 milímetro das suas posições, cada um se apega na sua verdade sem querer ouvir um pouco o argumento do outro, está bem difícil. Para mim, assim, tem o sentido dessa legislatura, da última para essa, piorou. E recentemente você assumiu o PL Mulher Estadual aqui, Sim. de São Paulo, né? Sim. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é presidente do PL Mulher Brasil. Nacional. Queria que você contasse um pouquinho, primeiro, como é que você enxerga o papel da Michele hoje como representante feminina e do PL Mulher, né? Ela no cenário político brasileiro e a tua participação aqui regional no estado de São Paulo. A Michele é hoje uma das personalidades femininas mais influentes do Brasil. Isso aí é apontado pelos especialistas, pelas estatísticas e pesquisas. E eu fiquei muito honrada de ter sido convidada para liderar o PL Mulher aqui no estado de São Paulo. A luta das mulheres por um maior espaço na política é constante. Nós ainda temos pouca representatividade. Estamos aumentando um pouquinho a cada legislatura. Éramos 77, agora 90, mas ainda está bem abaixo do que a gente espera, porque nós somos 52% da população e as mulheres precisam participar mais da política. E a Michele tem conseguido, com o carisma dela, com a empatia que ela tem conseguido inspirar mulheres, incentivar, e é isso que o PL pretende fazer por todo o Brasil. O começo das viagens, né, ela deu o start aqui em São Paulo, com a minha posse, e vai viajar pelos estados fazendo isso, trazendo as mulheres, vamos conversar sobre política, o porquê você não quer participar, o que te preocupa. Conta a história, né? Eu conto a minha história, que eu também entrei para a política assim, não sou filha de político, não tenho história política. Fiz uma carreira na iniciativa privada e resolvi ir com a minha cara e com a minha coragem em 2018. Deu certo para mim, foi difícil no começo, há ainda um machismo institucionalizado. Na Câmara a gente percebe claramente isso. Eu costumo brincar, e é o que era recorrente no começo do meu mandato, era só eu estar do lado de um homem de terno. Ele sempre era o deputado e eu a assessora. Sempre falavam, pois não, deputado, pode entrar. A senhora vai onde? Então, a gente ainda tem aquele estereótipo de que um político é um homem de terno. E a mulher sabe muito de política, muito. A mulher é cuidadora, a política precisa de pessoas que gostam de gente, né, que gostem de gente. E a mulher, na sua essência, assim, é cuidadora, a gente resolve problemas, a gente é insistente e muitas vezes isso precisa ter na política, determinação, insistência, porque no legislativo, por exemplo, é muito o trabalho de articulação. E são características femininas. Então, a mulher tem muito para contribuir. Eu acredito até que a moralização da política passa por uma maior participação feminina. Nos países onde as mulheres ocupam mais espaço na política, são países provadamente com mais justiça social,
Mas o que te levou? Porque você sempre foi jornalista, era jornalista há muitos anos. Sim. E, de repente, mudou. Foi uma mudança mesmo, parece que eu mudei uma chave da minha carreira, assim, da minha história. Eu nunca me interessei antes por política. Alguma coisa de debate sobre política, eu mudava de canal, não queria saber. Trabalhei, né, 25 anos como jornalista, mas de repente eu comecei a ver, eu adquiri um conhecimento muito grande da minha região, né? Sou da Baixada Santista. Dava muitas palestras sobre turismo, porque tinha um programa de turismo, e comecei a ver que os políticos ali não me representavam, né? Que a gente não tinha opção de voto. E um dia eu estava em Portugal e entrevistei um rapaz que estava trabalhando lá num café. O menino tinha mais ou menos a idade do meu filho. E aí eu contando, né, fazendo aquela entrevista com ele, eu falei, você tá feliz aqui em Portugal? Ele falou, não, na verdade, eu não tô, né? Eu queria estar no Brasil, mas não tem emprego lá. Aí eu falo inglês, espanhol, sou formada em comércio exterior e não encontro emprego. Aí aquilo me deu um nó na minha garganta. Eu falei, olha, eu estou fazendo tudo para o meu filho também, na esperança de que ele tenha oportunidades. E aí eu vejo esse jovem dessa forma, está tudo errado, eu preciso ir para a política. Quando eu cheguei falando isso em casa, eu fiz um artigo para o jornal falando o futuro do Brasil está indo embora. E ele teve uma repercussão muito grande, esse artigo ali na minha região. E eu cheguei em casa falando isso pro meu marido. Falei, eu vou entrar para a política. Eu quero ser candidata. E aí, qual foi a reação? Ele surtou. Ele falou, você é louca. Imagina, as pessoas gostam muito de você. Você sai na rua, todo mundo quer tirar foto com você. Você vai entrar para a política, você vai ser odiada. Não vai trazer esse karma para você. Mas eu falei, não, eu vou ser uma política correta, eu vou fazer tudo certo, as pessoas vão continuar gostando de mim. E aí fui com esse idealismo que é característico do jornalista, né? Que é mudar o mundo, e a gente não perde essa vontade. O jornalista, quando ele mostra, pode ser um buraco na rua. Se ele mostrou o buraco na rua e no outro dia o buraco está tampado, ele fica feliz. Né? Fala, olha, foi depois da reportagem, o buraco foi tapado. Não, então eu fui assim, dessa forma para a política. Fui para um partido. Não tinha noção, como eu falei, eu não tinha noção e não estava tão forte, né, esse entendimento do que é esquerda e direita, né? Eu fui para um partido era o PSB, né? Que era o PSB, que é de esquerda. Hoje, né, a gente tem claramente, mas em 2018 não se falava muito, porque a principal figura do partido era o Márcio França, que era vice-governador, que depois quase ganhou a eleição para governador. Era da Baixada Santista. E eu falei, então vou, né? Uma pessoa conhecida da Baixada, eu vou para esse partido. E fui dessa forma e cheguei lá e eu falei, meu Deus do céu, como é que a banda toca aqui? Não é, né? Não é dessa forma e são acordos partidários. Isso eu falei, não, eu vou fazer o meu trabalho, vou votar no que eu acho que está certo. Eu quero saber dessa história de partido, de ideologia. Eu não era ideológica, nunca fui. Eu falei, eu vou estudar projeto por projeto e vou votar no que eu acho que está certo. E fui assim, né? Aos trancos e barrancos, mas fui tomando essas decisões. Fui muito xingada pela direita, pela esquerda, pelo centro, porque cada hora eu tomava uma posição de acordo com o que eu achava que estava certo. Tem algum projeto que você lembra assim, que foi mais polêmico? Reforma da Previdência. Meu partido votou contra e eu votei a favor. Por quê? No começo eu estava contra, porque eu achava que estava pesado realmente para o trabalhador uma reforma daquele jeito. Aí eu fui acompanhando na comissão especial e a reforma foi sendo modificada. Eu via os depoimentos, estudei, participei de várias palestras e tal. E depois que tiraram vários itens que o próprio PSB era contra, aí eu falei, bom, agora o PSB vai ser a favor, né? Porque tudo isso aqui que a gente estava contra, só ficou um, que era a redução da pensão por morte, que eu votei contra num destaque que foi votado separado. Eu falei, bom, agora eu acho que o partido vai, né, votar a favor, porque tudo aqui que eles tinham como condição de não votar. Aí o partido, numa das reuniões, falou assim, bom, mudou bastante a reforma, está palatável, sim, olha, mudou isso, mas nós somos oposição e vamos votar contra. Aí aquilo eu falei, então não. Pior, melhor, né? Então para mim não. Aí você resolveu sair do partido depois disso? Não pode, né? Porque só tem uma janela partidária. Mas eu
Eu falei, eu vou votar a favor, porque não está certo isso. Mesma coisa que você... eu vou fazer uma festa de aniversário para uma de vocês. Aí vocês fazem um monte de considerações. Eu só posso se for de dia, eu só posso se tiver churrasco, só posso isso. Eu faço tudo que você quer e no dia você fala, mas eu não vou na tua festa. Mesmo assim, eu não vou poder ir. Então, eu não achei certo. E aí votei e me posicionei no decorrer do mandato todas as vezes que eu considerei que era um projeto justo. E aí fui me distanciando. E quando foi a janela partidária, quando teve o apoio ao Lula, aí eu falei, aí para mim é a gota d'água, porque eu não vou apoiar, não tem nada a ver comigo, com a minha cabeça, com o que eu entendo, né? O maior esquema de corrupção que a gente já viu na história do país e, quiçá, do mundo. Eu falei, não, aí eu saí. E, Rosana, você se surpreendeu? Porque quando a gente, assim, né, Brasília, você falou, você já não tratava muito de política. Não, assim. não era repórter de política. Não era repórter de política. E daí a gente olha Brasília, né, aquela coisa distante. Você caiu lá em Brasília. Sim. E pelo menos com a ideologia, né? A mesma do jornalismo, essa coisa de mudar. Sim, isso. Alguma coisa. Foi a ideologia que eu fui para lá, né? De construção. Né? Agora, né? Depois de 5 anos, você acha que é possível mudar alguma coisa? Eu acho que é. É penoso, é frustrante muitas vezes. Você não consegue fazer tudo, mas você faz a diferença sim. E eu percebi isso e é o que me motivou a concorrer à reeleição, porque se não, meu marido falava para mim, você vai se frustrar, você não vai gostar porque você gosta de ser jornalista e você não vai gostar de ser política. Mas tem muito a ver com a nossa profissão. Só que no jornalismo a gente não tem o poder de ação, mas a gente tem o poder de fiscalização, de denúncia, e a gente participa da transformação, né, da sociedade. O jornalismo vale porque você colabora para a melhoria da sociedade, nas tuas discussões, nas tuas reportagens, a gente está sempre querendo contribuir. E na política você tem um poder de ação um pouco maior do que no jornalismo. Se frustra muitas vezes, mas eu consegui grandes obras para a minha região, obras que estavam paradas, mudança de legislação, consegui aprovar algumas leis importantes na área das mulheres, por exemplo, e sobretudo na Baixada Santista. Eu me senti realizada. E aí concorri à reeleição e fui reeleita com mais do que o dobro dos votos. E as pessoas falavam que eram políticas, assim, essa daí não se elege nem mais para síndica de prédio. Essa daí, aquela... No final, eu fui reeleita com mais que o dobro dos votos. Tive 216 mil na minha segunda eleição. Então, prova de que dá certo, sim, né? Que a população reconhece. E eu não fiz nada do que a política tradicional faz. Acordo com o prefeito para depois ele te ajudar na eleição. Eu não fiz nada disso. Eu trabalhei pelo que eu achei que estava certo. Eu ajudei a população no que eu pude, fiz a minha obrigação, ajudei o terceiro setor, instituições que nunca tinham recebido recursos federais, a PAI, e várias outras, centros de aprendizagem, e fui em todos esses lugares, e aí eu fui reeleita. Então, é difícil, não tem só eu que pensa dessa forma lá em Brasília, tem muitos que pensam assim, mas ainda não são maioria. O que a gente vê é uma reeleição dos mesmos e por conta dessa rede de favorecidos que esses fazem ao longo dos 4 anos para depois conseguir se reeleger. Entendi. Deputada, eu queria voltar um pouquinho. Você falou da tua escolha pelo PSB lá atrás, né? O nome do Márcio França, na região da Baixada Santista, foi prefeito de São Vicente, enfim. Bem aprovado. Bem aprovado. Quando houve esse apoio ao Lula, ele que, na verdade, ainda teve a ideia de aproximação do Geraldo Alckmin com o Lula. Exato. Houve alguma frustração nesse sentido? E aí, ele agora é ministro de Portos e Aeroportos, tem uma discussão aí em relação à privatização do Porto de Santos. O governador Tarcísio é um grande entusiasta da privatização, já havia um modelo, um desenho, pelo menos inicial, aí, de uma privatização enquanto ele foi ministro da Infraestrutura. Agora ele continua advogando pela causa, mas tem uma disputa aí com o governo federal nesse sentido. Então, queria trazer também para a discussão a questão do Porto de Santos. Você é de lá, né? Sim. Então... eu gostei muito e acompanhei o trabalho do Tarcísio enquanto ministro da Infraestrutura, vi as transformações do Porto de Santos
Eu também me especializei na área portuária, porque viajei para muitos portos enquanto repórter, e eu estava com muita expectativa na privatização, na expectativa de geração de 60 mil empregos na nossa região, novas áreas, aumento da relação do porto com a indústria, que a gente infelizmente não tem no nosso porto. A gente exporta muita matéria-prima e o trabalho está ficando escasso lá, porque a mão de obra braçal é cada vez menos requisitada, os trabalhadores ali. Então, obras importantes que são necessárias na nossa região e que não saem. Vi a mudança do entendimento. Enquanto jornalista, eu acompanhei ex-presidentes da companhia sendo presos, né, por corrupção, loteamento dos cargos na companhia, e vi essa transformação durante a gestão do presidente Bolsonaro. Uma diretoria técnica que fez o porto, em vez de dar um prejuízo de 500 milhões de reais por ano, passou a dar lucro Sim. de 500 milhões. Já tem 2 bi nos cofres da SPA. Então, eu estava bem esperançosa. Aí houve a troca do governo e a mudança da ideologia. Esse governo entende que não é para privatizar o porto. E a gente tem que respeitar, porque é o governo que está aí. O Márcio França, por sua vez, como ministro, é até um ganho, porque é da nossa região e conhece o porto. Mas, nesse ponto, eu lamento, porque o porto tinha uma previsão, e a Baixada Santista, o Tarcísio fala com muita propriedade, esse processo todo de privatização do porto é a redenção da Baixada Santista, dos empregos na Baixada, obras importantes que nunca saíram do papel, há 100 anos não saíram do papel, porque não tem dinheiro. Então, se não vai privatizar, da onde vai vir o dinheiro para que os acessos sejam facilitados no Porto de Santos, para que obras importantes sejam feitas, para que a revitalização de áreas portuárias também seja feita, e que não sai, infelizmente não sai, não tem recurso. É muito dinheiro necessário e a privatização daria essa contrapartida. Pois é, mas por que o Márcio França é contra a privatização? Se ele é da região e tem toda... eu estive lá recentemente para pegar um navio ali na região. Você vê uma região muito degradada, né? Aquela região precisaria ser revitalizada. Uhum. Fora, assim, o gigantismo do Porto de Santos, que é o maior da América Latina. Exato. Em termos de volume de carga, né? Por que essa resistência? Ideológico, né? De não privatizar empresas públicas. Contra as privatizações. Contra as privatizações. Ainda mais agora que está dando lucro. E é lamentável isso, né? Porque havia todo um planejamento, inclusive no terminal de passageiros, você viu que o lugar é ruim. Horrível. Né? Para você chegar, havia toda uma previsão de transferência do terminal de passageiros, onde ele está hoje, que está bem no meio, né, da movimentação de cargas. É uma confusão. E para a região central, de frente para o centro histórico da cidade, e inserido nesse contexto de integração do porto com a cidade, com o centro histórico, e tudo isso estava previsto. Aí tem o ministro falando que a revitalização vai continuar. Essa semana anunciaram lá um calçadão, mas são recursos menores. A principal obra ali só seria possível nesse pacote de privatização, porque está avaliado em quase 5 bilhões, que é a ligação seca que a gente tanto fala entre Santos e Guarujá. E o governo federal diz que vai fazer. O Tarcísio, ele não desistiu ainda dessa ideia da privatização. Ele não desistiu porque ele sabe que é o melhor. Ele vê, né, o que é o melhor para a nossa região. E tem insistido bastante. Inclusive, colocou essa obra de privatização, de construção, aliás, da ligação seca, que independe da privatização, na relação de parcerias público-privadas do governo do Estado. Então, está esperançoso de convencer o governo federal, mas mesmo que não convença, essa obra que é importante não é obra diretamente na área portuária, é nas cidades ali. E ele tem a expectativa de pôr para frente, sim. Inclusive, essa semana deu uma entrevista sobre isso. E a senhora também tem um projeto para melhorar a segurança em aeroportos, né? Com relação, a gente teve recentemente o caso das meninas que viajaram e foram presas, que houve a troca das malas com drogas. Como que é esse projeto? Esse projeto é para que o cidadão, o passageiro, tenha
condição de saber, né, e de se prevenir dessas situações. Você tem que ter a mala tem que ser rastreada, não pode ser simplesmente aquele lacre que você consegue trocar, que não é lacre, aquele é um papel, né, que você consegue trocar, como a gente viu nas próprias imagens, que se elas não tivessem sido feitas, as meninas poderiam estar presas até hoje, né? Porque como é que você vai provar que a mala não era, que foi trocada a sua bagagem? Então, que nesse projeto de lei a gente estabelece que as companhias aéreas têm que fornecer algum tipo de lacre, QR Code, alguma coisa para que você tenha uma segurança maior de que sua mala não vai ser trocada. Nem que você leve, assim como tem o cartão de embarque, que você leve e saiba que a sua mala está sendo acompanhada. A tecnologia está aí para isso. Sim. E as companhias aéreas precisam disponibilizar uma segurança maior. Não, a gente está sendo refém e a gente já sabe que o crime organizado está agindo diretamente nos aeroportos. Guarulhos teve o exemplo recente que o próprio Ministério Público divulgou de uma pessoa que foi morta e sabe-se que foi uma queima de arquivo, porque ela não quis se envolver nessa organização criminosa aí de tráfico através dos aeroportos. Então, nesse PL, eu sou da Comissão de Viação e Transportes, a gente está começando a fazer as reuniões dessa comissão. Eu estou procurando que ele seja logo relatado e espero que seja aprovado lá. E tem algum país que já implementa esse tipo de prática, um QR Code, um chip, alguma forma de rastreamento? Porque imagino que isso demandaria custo para a companhia aérea e que eles vão repassar para o passageiro. Passagem aérea hoje não está barata no Brasil, né? Como é que poderia implementar isso? Eu não sei se já tem experiências em outros lugares, né? E até só falando, desculpa, deputada, a senhora falou aí de tráfico de drogas, né? O PCC, inclusive, isso é uma matéria recente. No ano passado, a Polícia Federal, o maior número de prisões no ano passado, 2022, 343 prisões, foi o maior número em 10 anos relacionados a tráfico de drogas no aeroporto em Guarulhos. Então, realmente é um problema que precisa ser enfrentado. Sim. A gente está vivendo essa situação no nosso país e a gente precisa resolver. Depois a gente pode servir até de exemplo, né? Porque tecnologia tem para isso. Então, que parta das companhias aqui, que sejam obrigadas aqui, naturalmente elas vão replicar e aumenta a segurança, né? Nos aeroportos internacionais. E nos portos também. Outro problema que também drogas, tem essa forma de eles transportar. Estão usando até submarinos agora para transportar drogas. Eles colocam no casco do navio, muitas vezes, mergulhadores, contratam mergulhadores. Recentemente, eu destinei uma lancha blindada para o BAEP para fazer esse patrulhamento, porque as quadrilhas, elas fogem pela água, né? E elas se infiltram nas palafitas e tal, e usam essa tática de barco e acopla lá a droga, e quando chega no outro porto, já está em contato com outro mergulhador, vai lá e retira. A astúcia não tem limites. Né? Não tem limites. Agora, já que a gente está falando de passagem aérea, Márcio França, eu lembrei desse projeto aí que ele acabou anunciando de uma forma um pouco atabalhoada, né? Essa proposta de passagem aérea R$200 no Brasil. Então, ele diz que existe uma ociosidade nas companhias aéreas, né? Geralmente 80%, e aí eles disponibilizariam então, passagens a R$200 com uma série de critérios ali. Mas não ficou muito claro como é que seria, porque primeiro ele anunciou o projeto, depois ele recuou, levou até um puxão de orelha, levou né, um pito do Lula, falou em genialidade da ideia, né? Mas ele disse que não haveria subsídio do governo, seria a própria pessoa que pagaria, né, uma passagem mais barata. A senhora chegou a acompanhar eu isso? Acha que tem chance de avançar? Eu acompanhei na época, mas isso é um programa das companhias, né? Onde o governo entra com isso? O cadastro vai ser tipo o cadastro. Determinou, só a ordem. E as companhias já fizeram Viaja Mais, uma época fizeram Viaja Mais terceira idade, alguma coisa assim. Sim. Lá atrás. Então, se é uma iniciativa das companhias, eu não consigo entender
Onde o governo vai entrar com isso? Vai subsidiar alguma coisa? Ele falou até que criariam ou um aplicativo, ou usariam um aplicativo da Caixa Econômica ou do banco para a pessoa poder se cadastrar, porque teriam alguns critérios, né? Até X salários mínimos, servidor Quem público. Quem vai fiscalizar se as companhias X... vão fazer isso exatamente? Se é um programa das companhias, quem que vai fiscalizar? O cadastro é o quê? E a pessoa é estudante, tem direito a não sei quantos. Quem vai fiscalizar se ela não vai comprar para outro? E outra, servidor público até R$6.000 de salário. E por que só o servidor público? E as pessoas com deficiências, que muitas vezes precisam fazer até tratamento, né, que facilitaria em outros estados. Tá estranho, realmente. Está parecendo mais um programa que foi colocado, assim, ventilado, popularesco. Pelo menos eu acho que não ficou bem claro. E continuando nos projetos, né, a gente viu não foi votado, depois de votada a urgência, não foi votado a PL 2630. Como é que está essa discussão lá? Eles perceberam, o governo percebeu que não ia aprovar e falou, não vamos votar. Mas houve uma pressão muito grande da opinião pública. O que foi? Por que essa urgência aqui foi aprovada, depois os deputados decidiram não aprovar? Porque a sociedade, eu acho que começou a participar mais e cobrar dos seus deputados posicionamentos. No meu ponto de vista, esse PL é completamente fora de questão, foi colocado, não passou pelos trâmites normais, foi colocado, chegou 15 minutos antes, o parecer do relator chegou 15 minutos antes de ser colocado em plenário. Aí, a urgência, se aprovada, não tem mais comissão especial. Então, não tem discussão. Não tem discussão. Um projeto polêmico passa, o trâmite da casa, um projeto polêmico passa por uma discussão numa comissão especial, que esse deveria passar. Não passou. Então, a gente percebe a ânsia do governo de aprovar, né, um projeto que vai, na verdade, com esse, vamos acabar porque tem violência nas escolas e tal, os crimes cibernéticos. Juntaram tudo, que não tem nada a ver. E essa ânsia é perigosa, porque você está atribuindo o poder de decisão do que é fake news para um órgão do governo. Orlando Silva, deputado, chegou a falar da Anatel. Ora, indicação política ali. Por que não vai ter viés ideológico? Onde estão os especialistas, os técnicos, para discutir esse projeto? Que a gente precisa aperfeiçoar as armas de combate à fake news na internet, eu concordo. Nós aprovamos o Marco Civil da Internet em 2014. Ele precisa ser atualizado, porque a internet é muito dinâmica e a nossa justiça não acompanha. Então, que a gente aperfeiçoe o Marco Civil da Internet. E não coloque um projeto pela goela abaixo, porque eles querem ter o controle e obrigar as plataformas a decidir. Sabe o que vai acontecer? As plataformas vão tirar tudo, porque elas não vão querer ser responsabilizadas pelo que a pessoa, o usuário, coloca. E é mentira, né? Não é verdade essa parte de que vai acabar com a articulação de crimes cibernéticos, porque esse projeto ele vai regulamentar plataformas com mais de 10 milhões de usuários. A Deep Web, a gente já falou daquele Discord, né, que os adolescentes estariam ali planejando os ataques nas escolas, tem 3 milhões. Então, o submundo da internet vai continuar, porque não passa por essa regulamentação. Então, o que a gente vê claramente é uma tentativa de aprovar uma censura prévia no Brasil. E eu, como jornalista, não posso compactuar com isso. Eu não posso ser a favor de um projeto de lei onde eu vou entregar para esse governo que não reflete a minha ideologia, não reflete o meu posicionamento, vou entregar para um governo a decisão do que é fake news. A Dilma, o PT, fala e publica nas redes sociais, recentemente publicou, que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe. Então, isso é fake news. Falar que foi impeachment seria, porque né? Foi um impeachment. Se foi aprovado. Não foi um impeachment? Não seguiu todo o trâmite? Então, eles
propagam fake news. Então, é esse governo que vai decidir o que é fake news e o que não é? Vai ser assim, fake news é tudo o que a gente não quer. E a gente não concorda, é fake news. O que a gente concorda, não é fake news. Faça-me o favor, né? E aí a sociedade está se mobilizando para que isso não seja aprovado. Vamos discutir o aperfeiçoamento do marco civil da internet. Como encontrar formas de punir mais rapidamente quem propaga ou quem compartilha fake news. Ok. Não vamos dar o poder de decidir o que é fake news para um governo, para os escolhidos. Tem tanta gente que propaga fake news sem saber que aquilo é fake news, sem querer. Também tem tantas, claro, aí você teria que provar a intenção, né? O dolo da pessoa em realmente estar reproduzindo aquele conteúdo de maneira Não, mas você vai responsabilizar a plataforma. Aí falaram assim, você viu o que o STF fez com o Telegram, né? Tirou do ar e ameaçou. Mas algumas emissoras estão declaradamente a favor do PL. Sim. Elas não são responsabilizadas por estarem a favor, por emitir a opinião a favor? Elas não vão ser multadas? Porque se vai ser multado quem está contra, também tem que ser multado quem está a favor, porque também está querendo direcionar. Ou seja, a plataforma está no papel dela, ela não concorda e ela... não, mas a televisão, você tem que ligar a televisão. Isso aqui não. Isso aqui no Telegram você recebeu, sem você pedir. Eu falei, mas você tem um aplicativo do Telegram também? Deleta o aplicativo. E assim, você não pode chamar de PL da censura, mas você pode chamar de PL da liberdade. Né? Tá estranho. A balança não está pesando do mesmo modo. E por isso, o temor de quem está vendo essa situação, né? É claramente uma atitude. E depois que você ouve um ministro falando, nós vamos aprovar de qualquer jeito. Ou vai ser no PL, ou vai ser com um decreto, ou vai ser com o STF. Ou seja, vão fazer o que a gente quer e está acabado. É isso? Isso é liberdade de expressão? Não é possível. A população, que não é nem de esquerda, nem de direita, e não acompanha a política, está percebendo isso. Está percebendo. Né? Não são narrativas. É a briga. A população, de modo geral, que não acompanha a política, que trabalha, tudo falou, opa, tem alguma coisa errada. Por que está querendo aprovar tão rapidamente e de um jeito onde você... eu ia te perguntar, por que tão rapidamente? Né? Assim, esse projeto foi aprovado no Senado, tentaram aprovar urgência, acho que foi em 2021, né? Na Câmara, não foi aprovada. E agora, de uma maneira super assodada, isso mesmo. Né, resolvem colocar na pauta esse projeto que, enfim, foi aprovado a urgência, depois recuaram porque não tinha número de votos suficientes. Isso Mas mesmo. Assim, no bastidor, o que se ouve, o que se escuta a respeito dessa necessidade desse governo agora aprovar Nos bastidores, esse projeto? O que a gente ouve é que eles querem calar quem é contrário. Quem é de direita, eles acham que a direita mobiliza muita gente e faz muita oposição, e eles querem calar. Porque eles estão de olho em 2024, tem eleições, exato, né? Exato. E é bem temeroso isso, né? Outro dia me fizeram uma entrevista lá, a democracia tá ameaçada? Tá. Desse jeito tá. Se você só pode falar um lado... E como você, como jornalista, também vê a imprensa lidando com temas como esse? Eu acho que, infelizmente, muitos jornalistas eles acabam sendo levados a cometer esses erros. Isso é a preservação do próprio direito do jornalista. Quer dizer que amanhã o jornalista faz uma denúncia e ele pode ter essa denúncia. Bom, é fake news que você está fazendo. Não vai poder publicar. Então, está tirando a liberdade, né, da pessoa a expor a opinião dela. Né? E já a internet tem mecanismo, eles precisam ser aperfeiçoados? Tudo bem, precisam. Eu também fui vítima de fake news. E não é fake news, fake news durante a campanha. Eu tive que procurar os meus direitos. Acionar lá a pessoa, aí o perfil fake, quebrar o IP e tal. Já tem. Às vezes você coloca no próprio Face ou no Instagram e vem aquela mensagem, essa notícia não é verdadeira, foi checada, não sei o quê. Então, os mecanismos já existem. E a gente precisa aparelhar, no caso dos crimes na internet, a gente precisa aparelhar a nossa polícia.
com um setor de inteligência voltado para desenvolver cada vez mais tecnologia para ir nesse submundo aí da internet que não vai ser regulamentado com esse projeto. Eles apelam para a população, falam, então você acha justo esse tipo de fake news fazer com que... Outro dia uma pessoa no Guarujá, acho que foi no Guarujá, foi morta e falaram que era fake news. Que ela foi morta porque ela estava saindo com uma moto e aí acharam que ela era o ladrão e mataram a pessoa. Isso não foi fake news, gritaram na rua, pega ladrão, e as pessoas foram lá. É terrível, lamentável, mas falar que isso foi fake news, não dava na internet isso, né? Então, é diferente. Bom, antes da gente dar sequência aqui no bate-papo com a deputada Rosana Valle, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta. Pessoal, hoje tem uma informação importante para você que está assistindo a programação da Revista Oeste. Nós vamos falar de um produto com excelentes resultados, o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para você que sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dor no corpo por conta de inflamação ou desgaste das articulações. É aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Renata? É isso mesmo, e vai muito além, porque as pessoas deixam de fazer atividade do dia a dia por conta de dor. A dor veio, tem algo de errado, a gente não pode ignorar e nem se acostumar com ela. Mas comece o seu tratamento com Ora Pronobis da Vita e Gold e eu vou te explicar o porquê. Primeiro que Ora Pronobis é uma planta estudada há muito tempo com muitos benefícios para você. Segundo que é um anti-inflamatório natural maravilhoso. E o da Vita e Gold, Ora Pronobis da Vita e Gold está concentrado, ou seja, ele vai direto no foco da sua inflamação e da sua dor para te trazer um resultado mais rápido. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, dor nas juntas, com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, pegue o telefone e ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, mas ele vai muito além da dor. Imagina que o Ora Pronobis tem mais vitamina C que a laranja, tem mais cálcio que o leite e para você que faz ainda tratamento para anemia, tem mais ferro do que uma beterraba, gente. É saúde em cápsula para você. Aproveitem! Corre lá, 0800 291 2200. E ó, Renata tem promoção, viu? Tem uma promoção e a promoção tá boa demais. Ligou agora, falou que tá assistindo a Oeste, você vai ter 70% de desconto, não é mentira, 70% de desconto no seu frasco de Ora Pronobis e vai ganhar um presentão. Você vai levar aqui o colágeno tipo 2, que vai ajudar nas dores da sua articulação também. Ou seja, são 2 produtos da Vita e Gold com garantia para você ter um resultado maravilhoso na sua dor. Acabou a dor para você, chega de sentir dor, ficar chateado, parar as tarefas do dia a dia. Liga agora e adquira o seu Ora Pronobis. 0800 291 2200. Bom, a gente está voltando aqui do nosso intervalo comercial, um bate-papo com a deputada federal Rosana Valle, ela que é do PL da Baixada Santista, já está no 2º mandato. E antes da gente seguir no bate-papo, eu vou pedir para a nossa diretora de redação, Branca Nunes, para responder por que você que está aí nos acompanhando, que gosta aqui das liberais, também deve assinar a Revista Oeste, né, Branca? Eu vou falar uma coisa que eu comentei ontem, a gente estava no Oestecast, eu estava participando do Oestecast com o Dagomir Marquesi, o outro programa que a gente tem aqui na Oeste, um dos 4, tem mais 2, tem o Oeste Sem Filtro, que é todo dia, e o Estúdio Oeste às quintas, e eu falei isso, que hoje em dia é difícil você ver os veículos de comunicação com princípios, né? As pessoas, os veículos, eles muitas vezes mudam de ideia. Aqui pensa assim, depois você não sabe se pensa daquele jeito, ou se diz neutro, mas nas entrelinhas tem toda uma forma de pensar subliminar, uma linguagem. Então, eu quero te convidar para entrar lá no site da Oeste, entrar no menu e dar uma lida no nosso pacto que a gente tem com o leitor desde o dia do nascimento. E você vai ver o que a Oeste pensa, como a Oeste pensa e o que você vai encontrar no nosso site, em todos os nossos posts, reportagens e artigos. E se você concordar com aquilo, assina a Oeste, acompanha porque vale a pena, você vai estar apoiando quem acredita nos mesmos princípios que você. E a Oeste defende, basicamente, o liberalismo, a democracia, a liberdade de expressão, são alguns dos nossos princípios fundamentais. Então, se você concorda com isso, assina e acompanha a gente, você vai gostar.
Boa, Branca, arrasou. Não, e quero dizer que para nossa audiência, que a gente está gravando esse programa uma quinta-feira e hoje é dia de fechamento, deputada. Então, assim, hoje é uma loucura aqui na revista e a Branca abriu um espacinho aí para a gente poder gravar, porque amanhã, sexta-feira, sai uma edição nova no site revistaoeste.com. Então, toda semana tem textos exclusivos no site da Oeste. E eu achei bacana isso, porque é claro, transparente, né? E é como a Branca falou, se você concorda com os nossos princípios, isso tem que ser claro. A opinião, tudo bem, né? Que o jornalista está evoluindo cada vez mais para um jornalismo interpretativo, opinativo. Né? O que não pode é subliminar, nem você falou. Você tem que ser claro. Eu vou assistir, vou acompanhar, porque eu concordo com esse posicionamento. Mas a gente vê emissoras e a imprensa se travestindo. Aqui é imparcialidade. É nada. O jornalista falando, gente. Foi uma grande decepção para mim, assim. Eu não acompanhava, eu não era jornalista de política, mas depois que eu virei repórter, foi uma grande decepção, porque a gente começa a ver como as coisas acontecem nos bastidores. Né? E é frustrante mesmo a gente ver o que muitas empresas de jornalismo acabam fazendo, né? E aqui eu falo, né? A gente recebe a informação crua, assim, né? Tanto sobre política, como na época da pandemia, era muita informação que você recebe os dados. E daí você conta aquilo e você percebe como em muitas emissoras, jornais, revistas, sites, aquilo é divulgado de forma deturpada. O mesmo dado. O mesmo dado. Isso mesmo. E é incrível, né? E são pequenas mudanças que transformam o entendimento da pessoa. Sim. Completamente. É vírgula, é ponto. É uma palavra, é uma entonação, palavra, né, a escolha de uma palavra. Quem é do meio, como a gente, né, sabe identificar. Mas a população muitas vezes não sabe, né? Então é importante que a população acompanhe cada vez mais para fazer essa reflexão, né? Não receber aquele conteúdo e achar que aquilo é uma verdade. Por isso que é tão importante a gente não aprovar esse projeto, porque o que é fake news na visão de uma pessoa, de uma ideologia, e na visão de outra, né? Essas coisas se confundem muito. Por isso que a gente tem que preservar o princípio fundamental, que é o direito à liberdade de expressão. E, deputada, 2023, qual será a grande pauta a ser votada aí no Congresso? Geralmente, todo primeiro ano, em tese, né, no governo, votam-se pautas aí, às vezes até mais impopulares, como foi a reforma da Previdência em 2019. Reforma tributária, por exemplo, a senhora acha que passa, vai ser votada? Do jeito que está, não passa. Só se for para aumentar, né? Pelo jeito. Do jeito que está, não passa. A Câmara já está dando demonstrações, o Congresso já está dando demonstrações de que esse governo não está começando como começou o governo Bolsonaro, que começou, né, com aprovação, com muita expectativa, e propostas importantes foram aprovadas. Nesse governo, a primeira pauta importante que a gente precisava discutir, que é a reforma tributária, está ficando em segundo plano, para posições, decreto para retroceder uma grande conquista nossa, que foi o marco legal do saneamento. O governo perdeu, foi uma grande derrota. Por quê? Em vez de projetar algo para melhorar, quer estragar o que foi feito democraticamente. O marco legal do saneamento foi uma das grandes conquistas dos últimos 4 anos. 100 milhões de brasileiros sem água tratada ou sem rede de esgoto, e a situação não consegue resolver. Então, o que nós vamos fazer? Vamos estabelecer metas, né? Vamos proporcionar para que municípios menores tenham condições de projetar em 2033, eu acho que até 2033 havia a projeção, foi aprovado, e me veio o governo Lula, faz um decreto para permitir, por exemplo, que as estatais façam contratos sem licitação. Isso foi um absurdo. E, graças a Deus, a Câmara deu a resposta. Nós derrubamos, né, trechos importantes desse decreto. Então, tem que andar para frente, né? Eu estou na oposição, mas eu quero votar o que eu acredito que é melhor para o país. Mas do jeito que estão fazendo, eu percebo um governo, e infelizmente, eu acho que mesmo quem votou no Lula,
não votou, uma grande parcela desses que votaram, não votou porque gosta dele, votou porque tinha suas restrições com o Bolsonaro, porque falou muita bobagem, e aí votou. Mas essas pessoas estão percebendo, nossa, o que está acontecendo? Cadê o governante para propor uma pauta econômica, para votar o que a gente acredita que vai fazer o Brasil, né, melhorar? Não, está votando pautas estranhas, não dizendo a que veio ainda, fazendo uma caça às bruxas, fazendo um governo que a gente está assustado. E a Câmara está percebendo isso, não só a Câmara, mas a sociedade também. Uhum. Pois é, uma agenda de retrocessos, Exato. né, deputada? Porque a gente vê a questão do marco do saneamento, agora o governo entrando no STF contra a privatização da Eletrobras, querendo mudar trechos, e a questão da responsabilidade fiscal, né? Tem também agora o projeto do tal do arcabouço fiscal, que é algo extremamente importante, né, fundamental para o país, e do jeito que está também, do jeito que chegou, pelo menos à Câmara, o texto que nós tivemos acesso, é um texto que não pune, no caso do governo, não obedecer ali as regras, né? Que foi justamente o caso da pedalada da Dilma. Né? Você tira 2 pontos que mudaram a forma a economia do Brasil, que foi a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos, né? Você tira com esse arcabouço. Então, é preocupante mesmo. E pautas importantes para a geração de empregos. Eu não vejo nada disso. E, ao mesmo tempo, né, a gente viu aprovado recentemente a CPI do MST e a CPI do 8 de janeiro, que são 2 pautas importantes. E isso foram derrotas do governo? A senhora está com esperança nessas 2? Eu estou com esperança na medida em que a gente percebeu que o governo queria acabar, né, derrotar essa CPMI do 8 de janeiro antes dela, né, fez de tudo. Foram 2 semanas ali que foram conversas com deputados que estavam em dúvida, várias negociações, a imposição do sigilo nas imagens de 5 anos, que depois que foi divulgado que... Foi vazado, né? Inicialmente. Não foi, eles divulgaram estrategicamente os pontos onde criminaliza somente, né, as pessoas que são da oposição, os chamados patriotas que eles falam. Né, e depois dessa divulgação, eu acho que perdeu muita credibilidade na medida em que a gente vê alguém que deveria estar lá para proteger o patrimônio, aparentemente tranquilo, ali, numa atitude bem suspeita. Então, são incoerências que eu espero que essa CPMI questione e que a gente chegue, né, à verdade. A gente quer saber a verdade, punir as pessoas que realmente foram culpadas pelos atos de vandalismo. Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Né, na invasão do Capitólio, o governo americano tomou uma atitude primeiro de investigação. Acho que no dia mesmo, se foram 20 pessoas ou menos presas, foram muito. E o governo começou uma investigação para descobrir realmente quem estava envolvido nesse ato de vandalismo ali na invasão do Capitólio. Acho que até um policial morreu e demorou uma investigação de 2 anos. Nossa, aqui 1.400 pessoas presas. Tinha gente, muitos, aliás, a maioria, estavam nos acampamentos e foram presos nos acampamentos. Nem estavam lá na hora. A gente chegou no dia seguinte também. Então. Falando em CPIs, né, essas 2, MST e 8 de janeiro, qual que a senhora acha que tem mais potencial de desgastar o governo? Eu sei que não é objetivo de uma CPI desgastar governo algum, mas acontece, né? E a gente tem aquela máxima, né? CPI a gente sabe como começa, nunca sabe como termina, né? CPI dos bingos desagou aí no mensalão. Então, muita coisa pode acontecer. Mas nessas 2, a gente até estava comentando da CPI do MST, né, Branca? É a 5ª CPI do MST que vão abrir na Câmara. Mas, dessa vez, tem uma composição aí diferente, com a frente do agro muito mais forte. Enfim, tem uma composição diferente, é um momento muito sui generis ali da Câmara. Mas qual dessas 2, na sua visão, tem esse potencial maior de
mostrar, né, revelar o que está escondido. Sem dúvida, a do dia 8 de janeiro, que a sociedade quer saber o que aconteceu. Tem obrigação de desvendar para a população o que aconteceu, né? Quem foi o responsável, e a gente quer saber a verdade, né? Não sou eu, né? É a população. E do MST também, é outra situação que são 2 pesos e 2 medidas, né? Invadir propriedade, invadir uma área da Embrapa, né, em Pernambuco, uma área produtiva de pesquisa, ameaçar até os animais ali que eram objeto de estudo, os animais até ameaçados de extinção tinham ali. Isso não é crime? Isso não é crime? É tão crime como invadir prédio público, como depredar, tal, invadir uma área particular. Eu não consigo entender por que as decisões estão sendo tomadas de uma forma que está deixando a população bem refém dessas decisões aí do judiciário, do próprio governo. São 2 pesos e 2 medidas, né? É o pau que dá em Chico, não é o mesmo que dá em Francisco. E isso é assustador. É assustador. Você falou a palavra que eu tenho para esse momento. Eu estou assustada. Deputada, falando agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde que ele voltou dos Estados Unidos, ele já passou por 3 depoimentos na Polícia Federal, semana que vem tem mais depoimentos. Como é que a senhora vê o papel dele como líder de uma oposição? Ele disse até numa entrevista recente que não seria líder, né? Líder da oposição, enfim, mais como um conselheiro. Mas como é que a senhora vê o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje na política brasileira? Olha, eu acho que ele é uma das... Acho que é a pessoa mais corajosa que eu já conheci, porque foi tão massacrado, né? Ainda está sendo, né? Ele não é mais presidente, mas... aonde ele vai, ele é alvo de especulação, de tudo, nenhuma palavra, nenhuma vírgula que ele fala, né? Tudo que ele fala ganha uma notoriedade. E eu acredito que isso é uma estratégia do governo que está aí, que não mostrou que veio, para tirar o foco das coisas atabalhoadas que estão sendo feitas e colocar, vamos... Aí qualquer coisa, né? Investiga isso, investiga aquilo, a vacina e o cartão, mas ele falou que não tomou vacina. Ele foi jantar num restaurante, na pizzaria, porque não pôde entrar no restaurante, mas não, porque arquitetou. Então, é bem difícil, mas ele está enfrentando com bastante coragem. Eu não acredito que eles vão deixá-lo inelegível. Acho que será pior. Não? Eu acho que será pior. Será pior para a esquerda. Porque o evento que teve, quando a gente divulgou, né, ia ser a posse, ia vir a presidente nacional apenas, a Michele, e aí foi falado umas horas antes, de manhã, que o ex-presidente Bolsonaro viria. Nossa, explodiu depois as inscrições e foi gente, né, todas as cidades praticamente do estado para vê-lo. Então, a recepção na Grishow, né, em Ribeirão Preto, foi também gigantesca. Quer dizer, então, você vê como está passando do limite, né? É uma forçação, né? Quer dizer que você convidar um ex-presidente para estar num evento, um ex-presidente que muito contribuiu para o agro, né, nas suas posições, né, durante os últimos 4 anos, é errado. Não tem o outro se sentir desconvidado, porque um ex-presidente foi convidado como uma referência, né, de o quanto trabalhou pelo setor. E aí ameaçam tirar o patrocínio. É o Banco do Brasil, do Banco né? do Brasil? Que isso não é abuso do poder econômico? Então, porque assim, o ex-presidente tem aí 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral. Tem uma que já está bem avançada, né? A senhora acha que para a esquerda seria pior que ele se tornasse inelegível? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas iam estar com aquela sensação tanto de injustiça, né? Nossa, mas que injustiça, né? E aí quem ele apoiar vai se viabilizar. Quem seriam os nomes aí, 2026?
Tem. Assim, o governador Tarcísio, que eu conheço e tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Ele já está demonstrando, né, que aqui veio no estado de São Paulo, as atitudes que tem tomado desde o começo, a ida dele em São Sebastião, ele é daquela forma mesmo, sabe? Ele chama para si a responsabilidade. Naquele dia eu até conversei com ele, eu estava em Bertioga e tinha acho que uma criança morrido e não tinha sido divulgado, não tinha, né? Estava bem no começo, ele falou, estou pegando o helicóptero e estou indo para lá. E foi lá e dormiu lá junto nas escolas. Só saiu dali quando a situação já estava bem direcionada. Acho que ficou mais de uma semana ali. E ele é daquela forma. Então, eu tenho bastante esperança de que ele já está fazendo, mas vai deixar um legado em São Paulo. Então, ele realmente é uma figura da direita que poderia assumir esse papel, mas ainda é muito cedo para a gente definir, né? Talvez ele queira também a reeleição como governador, para realmente fazer um trabalho de continuidade junto com seus secretários. É tudo muito novo ainda para a gente fazer alguma projeção. E o nome da Michelle Bolsonaro também? Ela também é uma liderança nata, sabe? É dela, aquele carisma, eu vejo onde ela vai. As pessoas têm o maior carinho por ela, respeito. Também está sofrendo bastante, né? A família toda está sofrendo, mas ela é bem articulada, ela é uma mulher inteligente e está seguindo o caminho dela aí. Agora tem essa fase aí que o PL vai se reestruturar para incentivar candidaturas femininas por todos os estados e nos municípios, vereadores. Nós queremos fazer vereadoras, prefeitas, queremos fortalecer as candidaturas das mulheres. E a Michelle tem sido, né, uma inspiração para milhões de brasileiros. E pelo perfil dela, a senhora veria ela mais no legislativo ou executivo? Assim? Eu acho que o que ela decidir, porque o importante é gostar de gente, sabe? Me falavam quando eu fui eleita que eu não ia fazer nada lá, porque eu era jornalista e não sabia ser política. Que eu ia passear em Brasília porque eu tinha um programa de turismo. Mas eu mostrei que eu não fui a passeio. Então, às vezes colocam uns rótulos na gente, mas ela não tem perfil do legislativo. Como é que você sabe? Falando nisso, a senhora pretende continuar? Eu também tenho sonhos na minha carreira política, que está só começando. Sou santista e muitas vezes as pessoas me perguntam lá na minha cidade, você vai ser candidata a prefeita? Você vai ser candidata? Porque você já ganhou uma experiência muito grande. Um dia eu sonho em ser prefeita da minha cidade, né? Quem não sonha, né? Ali, Santos, vocês conhecem a cidade? Sim. Eu me reconheço nas esquinas, eu moro no canal, eu peço média na padaria e não é café, é o pãozinho. Tem todas essas características ali na praia, no Jardim da Praia eu paquerei, meus filhos nasceram na cidade, a minha vida está ali. Então, um dia eu gostaria de ser prefeita da minha cidade, só não sei se agora, se eu ainda estou focada no meu mandato, acho que tenho muito para fazer como deputada. Então, eu vou deixar essa decisão mais para frente. Então, a sua rotina hoje é a senhora... De terça a quinta em Brasília. E a senhora continua morando em Santos? Continuo no Canal 6. Quem sabe? Quem sabe não, é verdade, não anima agora já pro ano que vem. Pois é, eleições aí 2024, né? O que esperar aí dessas eleições? Está falando no início para a gente fechar aqui, que já estamos chegando nos finalmente, deputada. Esperar para essas eleições de 2024, a gente começou aqui o programa falando muito sobre a questão da polarização, né? A senhora falou que 2018 não estava tão polarizado como estamos nesse momento. O que a gente pode esperar aí para 2024 nas eleições municipais? Eu acho que vai ser também uma eleição ainda bastante polarizada. Mais do que nunca, o eleitor quer saber de que lado você está. E você tem que ter posição, né? Ficar em cima do muro, querer agradar os dois lados, as pessoas já estão percebendo que falar, bom, então se quer agradar os dois lados, não agrada nenhum deles. Então essa é a posição. E isso vai se refletir nas campanhas municipais também. De que lado você está, o que você defende, o que você apoia. E
isso vai definir. O PL, por exemplo, tem metas, né, de eleger prefeitos por todo o Brasil. Aqui em São Paulo, nas cidades do interior e no Brasil todo, porque isso fortalece uma possível, né, candidatura da direita em 2026 para o maior cargo executivo, que é a presidência, seja com Bolsonaro, Michele, Tarcísio e outros nomes que possam surgir nessa liderança. E a senhora falou que político tem que gostar de gente, né? O que é mais difícil nessa profissão de ser política? Para mim, o mais difícil é lidar com o sistema. O sistema viciado, preparado para não dar certo e para que os mesmos e essa rede de favorecidos que esses mesmos têm, eles se perpetuam dessa forma. Porque ainda há uma parcela da sociedade, e isso é um aprendizado que a gente tem que ir levando para as pessoas, que você quer um político honesto. Todo mundo quer um político honesto, né? Mas o político não veio de Marte, ele veio da própria população. Aí você quer um político honesto, mas na hora da eleição, quando você vai decidir em quem você vai votar, você também tem que decidir dessa forma. Você não pode decidir, eu vou votar no fulano porque deu emprego pro meu tio. Eu vou votar porque senão vou perder o emprego. Pediram para eu estou recebendo uma quantia aqui para ajudar o outro e tal. Como é que você vai mudar alguma coisa se a tua reflexão não é nesse sentido? Várias pessoas na época da eleição, assim, humildes ou não, procuram os deputados, os candidatos, falando assim, quanto você me dá para te apoiar? Sei. Quanto você me dá? Muitos acham que isso é normal. Isso é da política. Não, não é normal. Esse dinheiro que ele está te dando, ele já pegou de você. Já pegou na falta de vaga na creche que você não tem, no hospital que não tem vaga para internar o teu parente. É esse jogo que você quer manter? Você vai manter até quando isso? E eles estão, graças a Deus, através das redes sociais. E hoje a gente tem autonomia para divulgar nosso trabalho e tal, e quebrando esse sistema. Não quebramos ainda, mas aos poucos a gente espera que isso acabe. Você tem que fazer o teu trabalho. Se a população aprovar, você é reeleito. Se não, você não é. Esse tem que ser. Não é assim, vou ajudar o prefeito para o prefeito depois me ajudar. Eu vou dar essa emenda aqui para construir essa coisa aqui, aí depois o prefeito vai pôr toda a prefeitura obrigada aos funcionários a me ajudar na campanha. Isso é um vício, né? Um sistema viciado que impede que a política saia desse arcabouço aí, dessa caixinha ruim, né, que faz a população não gostar de política, né? Porque falar política é tudo igual. Sim. A população é igual, então, enquanto a gente for igual, o político vai ser igual e vai ser tudo igual. Então, temos que fazer diferente. É isso aí, Desabafo aqui. Mas isso é ótimo. Isso é bom para inspirar também, né? Porque a gente, às vezes, reclama muito e acho que temos que ser agentes de transformação, seja como jornalista, seja como político, qualquer profissão, quem está aí nos acompanhando, isso é importante, né? Porque, afinal de contas, Brasil não é para amadores, né? Deputada Rosana Vale, muito obrigada pela entrevista. Foi um bate-papo muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Siga firme e alerta em Brasília, nos representando. E quem sabe, a senhora volta aqui como prefeita de Santos. Quem sabe? Muito obrigada a você que ficou até aqui. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Reforçando aqui o convite, se você gosta da Revista Oeste, assine o nosso conteúdo digital. É só entrar no site revistaoeste.com/assine ou usar esse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, também na plataforma Rumble. Deixar o seu like, o seu joinha, também ativar as notificações para receber todas as novidades aqui da nossa grade de programação. Joinha para você interagir com a plataforma, para o YouTube entender que você gosta do conteúdo da Revista Oeste, para ele poder te, enfim, sugerir outros programas aqui da grade. Um beijo grande e até a próxima terça.